O Ministério da Palavra de Deus, por Watchman. Primeira parte, o Ministro, capítulo 4, o auge do Ministério da Palavra. Consideremos em primeiro lugar, o desejo de Deus é usar pessoas. Além do Senhor Jesus, sendo Ele próprio a Palavra encarnada, há dois outros tipos de ministérios da Palavra: os ministros do Antigo Testamento e os ministros do Novo Testamento. A princípio, o ministério do Antigo Testamento era totalmente objetivo, quer dizer, os ministros não tinham nenhuma experiência subjetiva. Embora profetas como Jeremias e Isaías de fato tivessem muitas experiências subjetivas, tratava-se apenas de suas experiências pessoais, não podendo ser consideradas como afetando o princípio do ministério do Antigo Testamento. Dentro desse princípio, Deus colocava sua mensagem na boca de um homem para que ele a anunciasse, constituindo-se assim como agente de propagação da palavra de Deus. O homem recebia a mensagem numa mão e a transmitia com a outra. Até mesmo Saul e Balaão foram contados entre os profetas. Assim, no princípio do ministério do Antigo Testamento, nós não encontramos muita relação entre a palavra de Deus e o seu porta-voz. Neste caso, o homem é como um encanamento por meio do qual a água flui. Desde que a palavra fosse transmitida, a revelação de Deus era preservada sem qualquer complicação. No ministério do Novo Testamento, porém, a história é bem diferente. Quando o propósito de Deus é plenamente realizado, esse ministério torna-se muito mais glorioso do que o ministério do Antigo Testamento. No entanto, quando o propósito divino deixa de ser alcançado, os perigos também excedem os do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus confia a palavra a um homem para que este exercite seu próprio pensamento, sentimentos, entendimento, memória e sua maneira de falar na transmissão. Se ele for capaz de transmitir a mensagem divina em toda a sua pureza, sua glória é muitíssimo maior do que a dos ministros do Antigo Testamento. Embora os elementos humanos tenham sido mesclados na mensagem divina, o resultado final continua sendo a palavra de Deus. A mensagem não foi alterada nem prejudicada. Esse processo é claramente mais glorioso. Ao contrário, quando há qualquer impureza no mensageiro, por menor que seja, a mensagem divina imediatamente sofre uma perda. Talvez algumas pessoas se perguntem por que Deus emprega um meio tão problemático para proclamar sua palavra. Perguntas desse tipo pertencem à mesma categoria das perguntas feitas pelos não cristãos, tais como: por que Deus não destruiu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ele não criou um ser humano incapaz de pecar? Assim o homem não evitaria o pecado e Deus não evitaria o dilema da expiação. A mesma resposta dada a esse tipo de inquirição pode ser dada à pergunta concernente aos ministros da palavra. Deus não deseja que o homem que ele criou seja como uma máquina, sem liberdade de escolher, mas tendo apenas de obedecer. Seria fácil para ele criar uma máquina perfeita. Não haveria problemas com o homem, mas Deus também não seria glorificado. Tal obediência e bondade não teriam valor espiritual. Não haveria erro nem pecado, mas também não haveria santidade, pois a obediência seria passiva. Deus rejeita tal coisa. O que Deus deseja ter é o tipo de ser humano que sabe distinguir a mão direita da esquerda. Assim, ele criou uma humanidade capaz de escolher entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Se o homem criado por Deus fosse capaz de escolher somente a obediência, a glória tributada a Deus não seria maior do que a glória que uma máquina é capaz de tributar. Deus deu ao homem livre-arbítrio, capacidade de escolher o bem ou o mal. Em tal circunstância, quando o homem escolhe o bem, está fazendo algo glorioso. Embora a possibilidade de fazer o mal seja um grande perigo,
O ato de fazer o bem é uma glória imensurável. Isso explica por que Deus não criou o homem que funcionasse como uma máquina, que só pudesse fazer o bem e obedecê-lo, e porque, em vez disso, ele criou o homem com liberdade para escolher o bem ou o mal. Deus decretou que seria uma questão de glória o homem escolher o bem e escolher obedecer por iniciativa própria. Agora, Deus aplica o mesmo princípio à ordem do Novo Testamento. Em termos de dificuldade, certamente falar por meio dos homens dá muito mais problemas para Deus. Ele não teria problemas, porém, se falasse diretamente, e também não teria dificuldade se usasse os anjos para comunicar suas mensagens. Até mesmo o ato de falar por meio de uma mula é menos problemático do que falar por meio de uma pessoa, já que a mula é muito menos complicada e, portanto, coloca menos obstáculos nas áreas da mente, entendimento, memória, intenção e etc. Apesar disso, falar por meio de uma mula é um caso excepcional. Deus usou a mula somente depois que o profeta fracassou. Ele jamais tencionou transformar a mula num profeta, porque ele sempre chama homens para essa finalidade. O desejo de Deus é usar pessoas. O homem foi criado para realizar os propósitos específicos de Deus. Assim como ele não criou uma máquina obediente na época da criação, assim também hoje ele evita usar uma máquina de pregação. Deus não quer usar autômatos, ele quer homens com liberdade de escolha. Quando escolhe homens como ministros da palavra, Deus assume um risco calculado. Apesar disso, a despeito da complexidade humana e seus muitos problemas, tais como o pecado, a impureza, as fraquezas do homem exterior e nossa resistência natural, Deus ainda confia sua palavra aos homens. Assumindo riscos enormes, Deus obtém sua glória mais elevada. Ponderemos acerca da profecia e o ministério da palavra no Novo Testamento. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, mostra-nos a perfeição da escolha de Paulo como ministro da palavra de Deus. Seu ministério era escatológico e preciso como uma carta. Suas palavras não somente continham a palavra de Deus, mas cada uma delas era a palavra do próprio Deus. Como Paulo chegou a tal ministério? Sendo tratado por Deus. Paulo foi levado pelo Senhor a um nível no qual todo o seu pensamento, decisões e opiniões eram corretos aos olhos divinos. Não se trata da precisão de uma máquina, mas a precisão de um homem. Deus não coloca sua palavra na boca de uma pessoa para que ela a repita como um gravador. Ele coloca sua palavra num homem para que este a examine com sua mente. Deus lhe dá iluminação para que ele compreenda a palavra e reflita sobre ela. Deus coloca um peso no coração do indivíduo para que ele encontre as palavras apropriadas para expressar tal carga. É o homem que pensa, examina e fala. Mesmo assim, Deus é capaz de reconhecer que, na verdade, trata-se da sua própria palavra. O ministério do Novo Testamento não se opera quando Deus recita sua palavra para um indivíduo, a fim de que ele a repita para outros. No Novo Testamento, a palavra de Deus é proclamada por meio do seguinte processo. Primeiro, Deus derrama luz sobre o espírito do ministro, trazendo uma carga. A luz brilha em forma de flashes. Isso exige que o indivíduo fixe seus pensamentos na luz para que ela não se extinga. Depois que o pensamento consegue se concentrar na luz, o ministro precisa buscar uma palavra do Senhor, talvez apenas algumas palavras, que ajude a interpretar a luz que recebeu. Enquanto medita, ele pode pensar em algumas coisas e anotá-las, ou pode sentir algo que tenha necessidade de transmitir. Então ele proclama a decisão ou a conclusão a que chegou sobre certo assunto. Quando expressa seus sentimentos íntimos, decisões ou opiniões, o ministro sente que o peso que sentia em seu espírito começa a diminuir.
Quanto mais ele fala, mais a luz em seu espírito, que foi abordada pelo seu pensamento, é liberada. Ele continua falando até que a carga se desfaz completamente. Ele fala com suas próprias palavras, expressando sentimentos, decisões ou opiniões pessoais. No entanto, ao terminar de falar, Deus reconhece tudo o que foi dito como suas palavras. Você vê a diferença entre esse processo e o conceito humano de recitar profissões de fé? O ministro fala, escreve ou pensa, mas Deus aceita como sua palavra porque o indivíduo já foi totalmente tratado por ele. Este é o ministério da palavra. Você apenas recebe luz e carga em você. A conclusão, decisão e sentimentos são os seus. Quando você pensa, sente e decide, Deus lhe dá algumas palavras que o capacitam a expressar seus pensamentos. No entanto, enquanto você fala, ele pode reconhecer as palavras como suas. Assim, vemos que é imperativo que os homens sejam tratados e cresçam para se tornarem ministros. Qualquer desvio no pensamento ou nos sentimentos pode desqualificar o indivíduo para ser ministro da palavra. Se você individualmente não foi tratado e refinado por Deus, suas opiniões ainda não são confiáveis. Qualquer desvio pode prejudicar a transmissão da palavra. Que confiança Deus tem em seus ministros! Ele lhes dá uma luz e uma carga, e depois permite que meditem na palavra e se emocionem, permitindo até que formem suas opiniões. Ele confia neles. Assim, ele opera na vida dos ministros, a fim de que suas opiniões, pensamentos e sentimentos sejam como os seus. Assim é a profecia no Novo Testamento e o ministério da palavra no Novo Testamento. Vejamos que os nossos sentimentos devem ser úteis para Deus. Vamos rever a condição de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Isto vos digo como concessão e não por mandamento, conforme o verso 6. Ele conhecia o processo em seu interior. Ele meramente permitiu, não ordenou nada. Seu processo interior era distintivo e delicado. Paulo tinha clareza não somente em relação ao assunto, mas também de que estava permitindo e não comandando o que lhe havia sido proposto. Penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Assim lemos no verso 40. Aqui o Espírito Santo concordou com o que Paulo tinha consentido. Paulo sentiu que aquilo podia ser feito, e o Espírito Santo reconheceu o sentimento de Paulo como seu. Deus estava usando a sensibilidade do apóstolo. O mesmo pode ocorrer com todos nós, quando, no que diz respeito à autoridade de Deus, fazemos afirmações no nome de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. Semelhantemente, é importante para Deus quando Ele confia sua palavra a nós. Por exemplo, se as pessoas têm alguma dificuldade e buscam ajuda, você pode mandar um irmão mais jovem até elas com a seguinte instrução: vá lá e converse com aquela pessoa. Quando o jovem replica dizendo, eu não sei o que dizer, você pode dizer simplesmente, qualquer coisa que você disser será como se eu tivesse falado. Representará a minha opinião. Imagine a seriedade de tal compromisso. Imagine o desastre que pode ser criado se o jovem não tiver condições de ser usado. É assim que Deus confia em seus ministros hoje. Ele não predetermina cada palavra, pedindo ao ministro que as repita. Se fosse assim, não haveria muita dificuldade, pois o ministro cumpriria sua obrigação, limitando-se a repetir as palavras. Não, Deus não deseja proclamar sua palavra dessa forma. Ele coloca sua palavra em nós como água viva, que precisa primeiro ser tomada antes de fluir para fora. Ele nos dá luz, carga e algumas palavras distintas, a fim de que nos levantemos diante dos homens e as proclamemos. É como se, ao nos enviar do céu à terra para falar aos homens, Deus permitisse que falássemos o que sentíssemos desejo de falar.
Aqueles que conhecem a Deus não ousam ser descuidados. A responsabilidade de um ministro da palavra é grande, já que deve falar em nome de Deus, de acordo com seus sentimentos interiores, pensamentos, opinião e julgamento. O que acontece se seus sentimentos, pensamentos, opiniões ou julgamentos estiverem errados ou forem duvidosos? Tudo o que ele disser será errado ou duvidoso. Como então ele poderia ser ministro da palavra de Deus? Portanto, o problema básico é levar o indivíduo a um nível no qual seus sentimentos mais íntimos representem plenamente os sentimentos de Deus. É algo independente e pessoal, embora ao mesmo tempo seja dependente e procedente de Deus. Inquestionavelmente, a forma como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7 é uma questão importante. No versículo 7 desse capítulo, Paulo disse, eu desejo. E essas palavras são repetidas no versículo 32, o que realmente eu quero. Isso nos indica que Paulo tinha um sentimento definido, desejava que todos fossem como ele. Esse sentimento foi endossado no versículo 40 como aquele que o Espírito Santo queria. Assim, o desejo de Paulo era também o desejo de Deus. Imagine o cuidado que Paulo tinha de ter ao afirmar eu quero. Se houvesse algum desvio, por menor que fosse, a palavra de Deus seria totalmente confusa. Esse querer é uma questão espiritual extremamente delicada. Não pode haver nenhum desvio. O próprio Deus controlava os sentimentos de Paulo, de modo que ele podia sentir o que o Espírito Santo desejava fazer. Esse sentimento era útil e o Senhor confiava nele. Irmãos, nossos sentimentos são úteis para Deus? O Senhor pode confiar em nós? Realmente precisamos ser quebrantados, ou o Senhor não poderá confiar em nossos sentimentos. Os sentimentos de Paulo eram úteis e confiáveis. Aos outros, digo eu, não o Senhor, conforme o versículo 12. Ele não teve um senso distinto de que o Senhor estava falando. Por isso reconheceu que era ele quem falava e não o Senhor. No entanto, espere até o final. Finalmente, ele conclui com a frase: penso que também eu tenho recebido o Espírito de Deus. É maravilhoso que um homem como Paulo tenha alcançado tal posição. No versículo 25, Paulo revelou sua própria situação diante de Deus ao declarar: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Trata-se de um homem que tinha seguido o Senhor durante tantos anos e tinha recebido misericórdia, tornando-se confiável. Em que aspectos ele era digno de confiança? Seu ministério era confiável, ele era um servo de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. O Senhor lhe confiara seus mistérios e sua palavra. O mais importante para um ministro da palavra é que ele seja digno de confiança. Paulo queria dizer que uma vez que o Senhor tinha sido misericordioso para com ele, transformando-o num servo fiel, ele gostaria de comunicar suas opiniões aos coríntios. O Senhor não tinha dado nenhum mandamento, de modo que era simplesmente o desejo dele, Paulo. Embora ele não ousasse dizer nada, pois Deus não tinha lhe dado nenhum mandamento específico, mesmo assim ele compartilharia sua opinião concernente a certos assuntos, com base no fato de que muitas vezes no passado tinha proclamado os mistérios de Deus. Era como se ele estivesse dizendo que, tendo estado constantemente em contato com as coisas espirituais, por meio da misericórdia de Deus, e tendo assim aprendido diante de Deus, agora ele gostaria de comunicar o que tinha visto e aprendido através dos anos, a despeito do fato de que não recebera um mandamento novo do Senhor. Ele não ousava presumir que se tratasse de mandamento do Senhor. Ele apenas se dispôs a compartilhar sua própria opinião. Mesmo assim, Deus endossou suas opiniões, que endosso glorioso.
Louvamos a Deus por tal homem, o qual pela misericórdia divina se tornou confiável e cujas opiniões eram endossadas pelo Senhor. Demos atenção agora à obra do Espírito Santo em nosso interior. Neste ponto, temos de notar uma questão. Qual é o aspecto da obra que o Espírito Santo opera em nosso interior? Nós sabemos que o Espírito de Deus não somente habita no homem, como também opera uma obra de modelar e formar Cristo nele. Aquilo que o Espírito Santo incorpora em nós não pode ser tirado. O Espírito Santo habita no homem e se torna um com ele. Ele jamais cessa de moldar o indivíduo de acordo com a imagem de Cristo. Como alguém poderia tratar o Espírito do Senhor como um convidado quando ele mora na casa durante 10 ou 20 anos? É ele que molda, edifica e organiza a vida humana, até que o caráter do Senhor gradualmente se estabiliza nela. Depois que uma casa é ocupada pela mesma pessoa durante um período longo de tempo, ela começa a revelar o caráter da pessoa. Embora o dom espiritual não possa transformar uma pessoa, a habitação do Espírito a capacitará a produzir o fruto do Espírito, manifestando assim um caráter celestial. O fruto do Espírito Santo no ser humano é a transformação do seu caráter, pois Deus constrói nele um novo caráter mediante a ação do Espírito. O Espírito de Deus opera em seus pensamentos e efetua uma mudança ali. O mesmo ocorre em seus sentimentos, opiniões e capacidade de julgamento. A obra modeladora e transformadora do Espírito visa a transformação do caráter do indivíduo. O Espírito Santo não somente pôde falar por meio de Paulo como ministro de sua palavra, mas também pôde usar o seu caráter. Ele havia realizado uma obra na edificação do caráter de Paulo. Esse é o fruto da ação da Trindade. O Espírito opera dia após dia, formando e modelando o homem, até que um novo caráter se desenvolva. O caráter é do indivíduo, no entanto é construído nele pelo Espírito Santo. O caráter é totalmente pessoal, embora seja produzido pelo Espírito Santo. Enquanto o Espírito trabalha e edifica, o indivíduo é transformado de glória em glória. Precisamos ver que transformação é uma doutrina básica e uma experiência fundamental na Bíblia. O 3º capítulo de Filipenses e o 3º capítulo de 2 Coríntios referem-se a experiências básicas. Por um lado, nós reconhecemos a imutabilidade da carne, embora, por outro lado, creiamos na obra transformadora do Senhor e sua obra de edificação em nosso caráter. O Espírito de Deus não somente habita em nós, como também é a nossa vida. Na verdade, o que seria de estranhar seria o indivíduo ter o Espírito habitando nele durante 10 ou 20 anos e não apresentar nenhuma transformação. Devido ao fato de que o Espírito habita em você como fonte de vida, seus pensamentos, sentimentos, julgamentos e opiniões, seu coração e seu espírito são transformados. Antigamente você era totalmente controlado pela carne. Agora há uma nova incorporação, há um novo fruto em seus sentimentos, pensamentos, julgamento, coração e espírito. Foi por meio da cruz que sua carne foi vencida. Qual então é a tarefa interior do Espírito? É aquilo que Deus idealizou e realizou no ser humano e não pode jamais ser perdido. Paulo tornou-se um homem digno de confiança por meio da obra misericordiosa do Senhor. Essa confiabilidade aponta para o seu ministério. Ele confessou que não tinha o mandamento de Deus, mas daria a sua opinião. Essa opinião individual procedia da obra interior do Espírito Santo. O que ele disse não foi uma revelação comum, mas demonstrava a presença de Deus nele, o que, como veremos, é igual à revelação. Trata-se de um fato maravilhoso. Quando o indivíduo está sob revelação do Espírito Santo,
Ele sabe que o que está recebendo são palavras de Deus. No entanto, quando ele está sob a obra interior do Espírito Santo, não sente que é Deus quem está falando. Pelo contrário, parece que está dando uma opinião pessoal. Mas apesar disso, o que diz é reconhecido como procedente do Espírito Santo, por causa da obra divina em seu interior. Daí Paulo conclui dizendo: penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Precisamos da obra interior do Espírito Santo. Precisamos que ele opere em nós e nos modele, de modo que todas as nossas opiniões, palavras, pensamentos e sentimentos não contradigam a palavra de Deus. Assim nos tornamos verdadeiros ministros da palavra. O caráter incorporado pelo Espírito Santo no indivíduo varia de uma pessoa para outra. Assim, a pregação de Paulo tinha suas marcas distintas. As cartas de Pedro tinham um estilo diferente das de Paulo. Assim também os escritos de João eram diferentes. Cada escritor tinha seu próprio estilo, e estilo é algo totalmente pessoal. Ao experimentar a ação interior do Espírito Santo, o estilo do indivíduo também pode ser usado por Deus. Se todos os 66 livros da Bíblia tivessem sido escritos no único estilo, seriam muito enfadonhos. Atualmente, a glória de Deus é manifestada ao permitir que cada ser humano tenha seu próprio estilo, de modo que não importa o que seja dito, se trata do resultado da ação interior do Espírito Santo. Cada característica pessoal do indivíduo é usada quando ele se submete ao Espírito Santo. Considere as árvores que Deus criou. Não há dois ramos iguais. Embora todos pareçam a mesma árvore, cada galho é diferente do outro. Veja as incontáveis estrelas. Cada uma tem o seu próprio brilho. Há milhões de seres humanos vivendo no mundo, mas não existem dois exatamente iguais. Semelhantemente, a obra interior de Cristo em você é diferente da minha. Paulo estava cheio do amor do Espírito Santo, assim como João. Apesar disso, todo aquele que conhece um pouco a palavra sabe que cada um deles exibia aspectos diferentes do amor do Espírito Santo. Deus não tem necessidade de uniformidade. Todo aquele que tem a obra interior do Espírito mantém suas características peculiares. Não interprete erroneamente o que foi dito, achando que todos nós podemos imitar a forma como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 7. Trata-se de uma situação única em toda a Bíblia. Representa o ponto mais elevado que alguém pode alcançar. Se falarmos sem a sanção de Deus, podemos cometer erros graves. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, mostra-nos que tipo de pessoa Paulo era, a fim de que possamos compreender melhor escritos como Efésios, Colossenses, Romanos e Gálatas. Ele apresenta Paulo como um ser humano como nós, a fim de que possamos conhecer a pessoa por trás das cartas. Por isso, esse capítulo é extremamente precioso. Encontramos nele um homem cujos sentimentos, pensamentos, opiniões e palavras eram confiáveis diante de Deus. Quando a palavra de Deus foi colocada nele, ela se tornou a mais elevada revelação e não sofreu nenhuma perda. Sem esse capítulo, nós só veríamos o que o Espírito Santo fazia por meio de Paulo e não o que o Espírito Santo fazia nele. Seus sentimentos pessoais, pensamentos e palavras eram tão confiáveis que a palavra de Deus não encontrava dificuldades nele. Deus não pode confiar suas revelações a pessoas que não são dependentes dele. Deus não pode levantar certos indivíduos como ministros da palavra porque seus pensamentos, sentimentos, opiniões e palavras não são confiáveis. Nas cartas de Paulo, tais como Romanos, Gálatas, Colossenses e Efésios, contemplamos grandes revelações. Mas em 1 Coríntios, vemos o tipo de homem a quem Deus confia tais revelações. O tipo de pessoa determina a profundidade da revelação.
Se tivéssemos todas as outras cartas, exceto 1 Coríntios, capítulo 7, jamais conheceríamos o tipo de homem que Paulo era. Ele era tão confiável que, além de a revelação não sofrer nenhum prejuízo nele, a palavra de Deus era ainda mais glorificada no estilo, personalidade e peculiaridades desse homem. É glorioso como o homem pode ser usado por Deus de tal forma que seus elementos pessoais mesclam-se com a palavra sem lhe causar nenhum dano e, em vez disso, glorificando-a, enriquecendo-a e aperfeiçoando-a. Que Deus seja misericordioso para conosco, de modo que possamos ser usados na proclamação de sua palavra. Hoje em dia, dificilmente há uma necessidade maior do que a palavra de Deus. Que cada cristão reconheça o caminho dos ministros da palavra de Deus. Devemos pedir a Deus que nos dê luz interior e palavra, e o tipo de tratamento profundo e drástico, moldando-nos e aperfeiçoando, a fim de que os nossos sentimentos mais profundos sejam confiáveis. Então, quando expressarmos nossos sentimentos, serão os sentimentos do Senhor. Quando mostrarmos nossas inclinações, elas serão resultado do Espírito Santo operando em nós. E quando exibirmos amor e paciência, será o fruto do Espírito Santo. Devido à ação profunda e completa do Espírito Santo em nosso interior, seremos capazes de exibir esses frutos. Por causa da presença do Espírito em nós, podemos nos tornar essas pessoas. Dar frutos é um processo natural, a consequência de uma obra interior. Depois que Deus, mediante o Espírito, tiver realizado sua boa obra em sua vida, você naturalmente sentirá o que o Espírito Santo sente, pensará o que o Espírito Santo pensa e desejará o que ele deseja. Quando Deus colocar sua palavra em você e o enviar a pregar, você será capaz de dar grande glória a ele, fazendo com que as pessoas ouçam a palavra. Assim, a questão fundamental hoje é: o Senhor pode confiar em nós? Nós veremos que a dificuldade não está na palavra de Deus, mas sim nos ministros. Sem ministros não pode haver proclamação da palavra. Deus fala em nossos dias como sempre falou. Ele não tem intenção de tirar o ministério dos profetas da igreja, assim como jamais tencionou remover o ministério do ensino e de evangelização. No entanto, há uma escassez de ministros em nossos dias. Depende de nós se haverá mais ministros e mais ministério da palavra. A pobreza e escuridão que a igreja experimenta é por causa dessa condição. Que nós possamos orar solenemente: ó Senhor, quebra-nos a fim de que tua palavra possa fluir por nosso intermédio. Que Deus seja gracioso para conosco. Amém.